Muito bem-vindo. Não estava fácil. Não estava fácil. A tua imagem está espetacular. Vamos a ver se o som agora está à altura. Ah, Está bom? está ótimo. Está bom. Está ótimo. André, desde já muito obrigado pela tua disponibilidade. Ah, este, este, este início foi assim um bocadinho atribulado, mas os atletas são mesmo assim. Há que arranjar solução. Nós queremos é ser sempre parte da solução e nunca ao contrário. Resiliência, resiliência, resiliência. Resiliência. Resiliência e pavalhotes, uma pessoa tem mesmo de não se pode deixar vencer pelas tecnologias, nem pensar, isso era o que Não, faltava, não é? não. É verdade. E é que elas, às vezes, elas dão-nos grandes coças, grandes coças. Temos de estar Então, sempre em evolução, não é? tem que ser. Temos que chegar, Temos, temos que chegar ao nosso temos que. público de outra forma. E Yeah, agora, nesta altura, não há mesmo outra, não é? Portanto, nesta altura, não há outra. a tecnologia é mesmo por excelência Mas o. sabes uma coisa? Eu acho que isto vai continuar. Porque até numa pandemia há coisas boas a tirar. E se todos nós vamos tirar, quando isto acabar, quando o vírus desaparecer, todos nós vamos tirar coisas boas do que está a acontecer. Sem dúvida. Adaptação, a famosa adaptação, não é? E a preparação para a nova realidade, seja lá o que isso há de ser. Eu não tenho problemas de adaptação porque eu estou há 9 anos na China, por isso. Exatamente. E esse é um dos temas que eu gostava de abordar contigo um bocadinho mais lá para a frente, como é que salto gigantesco foi esse, porque eu também fui imigrante, mas uma coisa é ir para a França, onde eu encontro lá muitos portugueses e tenho lá bacalhau e não tenho Certo? francesinhas, mas quer dizer, e outra Até coisa, e encontras se procurares bem. a língua até para apanhar relativamente rápido. Agora, na China foi ali um salto, é preciso mesmo ali muita coragem. Olha, É André, coragem, essa é a palavra. nós vamos tentar falar aqui sobre vários temas. Interessa-nos muito ouvir a tua experiência, do início ao fim, como foi a tua transição, como está a ser o teu projeto, mas vamos começar desde o início, porque como é que, olha, viste? Ficou nervoso. Ele ficou nervoso com a pergunta. Caiu o telemóvel. Ele ficou nervoso. Como é que o futsal entra na tua vida? Como é que o desporto entra na tua vida e como é que o futsal entra na tua vida? Bom, eu já, como muitos miúdos, nasci já com o talento do futebol, não é? E é uma coisa que nós, quando somos crianças, e às vezes os nossos pais obrigam-nos a ir para aquilo que eles gostavam que nós fôssemos, não, eles têm que procurar aquilo que os miúdos gostam de fazer, ou onde eles se sentem mais confortáveis. Deus se Isso é sentem bem. o essencial. É onde eles se sentem bem. Porque o teu pai pode querer que tu queiras que sejas futebolista e tu gostas de voleibol, ou gostas de handball, ou gostas de natação, ou gostas de ténis, ou até nem gostas de desporto. E há um dos erros de alguns pais, e de muitos pais, é forçar, quando não deve forçar, porque a gente só consegue ser bom em alguma coisa, em tudo na vida, se, se gostarmos do que estamos a fazer. E eu gostava de futebol, e tentei ser jogador de futebol e não consegui, como muitos miúdos não conseguiram, e tentei, joguei nos júniores nos juvenis do Gondomar, júniores e até séniores, mas depois quando cheguei a séniores a dificuldade foi grande. E às vezes não é por causa da tua qualidade, né? Tem a ver mais com. Precisas também de ter sorte, e ter sorte com as pessoas que tu encontras na tua vida durante a tua carreira. Eu, se calhar, se tivesse outro treinador no Gondomar, no salto de júnior para sénior, podia ter continuado, porque toda a gente gostava de mim enquanto era juvenil, júnior, enquanto estava nas camadas jovens, e depois quando cheguei aos séniores não consegui. Também não jogava, ou não me metiam a jogar. Eu até jogava de defesa em médio esquerdo e tinha jogadores muito fortes também naquela altura. E os treinadores metem sempre aqueles que confiam mais, e nessas divisões, muito mais. E eu acabei por desistir e ir para o futsal. Para o futsal. E tu quando encontras o futsal, o que é que te agradou desde o início?
O que é que te fez dizer? É mesmo, este enquadra-se muito melhor no meu perfil, digamos assim. E senti um conforto que nunca tinha sentido, não é? Eu fui para já foi para uma equipa, para o Miramar, que era uma equipa referência nacional. Sem Eu fui dúvida. para a equipa B. Fui para a equipa B, também que tinha bons jogadores, jovens, éramos todos novos, todos miúdos. E fiz ali fui lá fazer uns testes. Aliás, eu ia deixar de jogar a bola e um amigo meu que jogava lá e que me perguntou se eu queria ir lá fazer uns treinos. E eu fui. E fui, pronto. O treinador gostou, o presidente gostou e convidaram-me para ser jogador do futsal. E eu tive aquele ano de adaptação ali. No ano de adaptação marquei 70 golos. No ano de adaptação. No ano de adaptação marquei 70 golos e pronto, e aquilo foi sempre a subir. Foi sempre a subir. Até chegar a meio desse ano, estamos a falar, e eu comecei a jogar futsal com 24 anos. Tu vês agora Ricardinho, Joel Queiroz, esses jogadores todos tiveram todos formação, aos 14, 15, 16, 17 Sim. anos, tiveram muita Aliás, formação e boa formação, e eu não tive essa formação, eu tive que aprender durante os anos em que eu joguei, e eu comecei logo pelo topo, porque apesar de eu ter feito o primeiro ano na equipa B, eu já fui convidado para fazer alguns treinos na equipa A, e depois no ano a seguir fui para a equipa A, com os melhores jogadores portugueses da altura. Imagina a minha adaptação e a velocidade com que eu tive que aprender. A sorte, vou voltar a dizer, a minha sorte é que o grupo ajudava e os treinadores ajudaram muito. portanto, eu não sabia que tinhas começado aos 24 anos. Ou seja, eu sigo-te desde os tempos do Miramar, portanto, eu, enquanto viciado em modalidades, portanto, sempre. E o futsal, para mim, entrava, como alguém de Matosinhos, o futsal entrava-me através do Freixeiro, não é? Portanto, eu já te seguia e rapidamente para mim tu eras o senhor futsal e Miramar era a grande imagem da modalidade para mim. Agora, para mim é muito surpreendente teres começado aos 24. E depois... Entrei na seleção em 1997 e só saí da seleção 10 anos depois. Quer dizer, também tive a sorte que eu alonguei a minha carreira, não é? Eu acabei com 38 anos. Entramos no mesmo ano. Talvez a gente acaba ali aos 34, 35, ou alguma lesão, e eu consegui esticar desde os 24 anos até aos 38. E fizeste a tua transição nessa altura? Fiz essa transição. Aliás, eu conheci-te no Benfica. Exatamente. E chamavas a tua capacidade de liderança dentro do campo, dentro do jogo, a tua raça, tinhas muito carisma. Aliás, quando eu ia ver os vossos jogos, toda a gente falava no Carlos Teixeira, para já eras diferente, tinhas uma camisola diferente, não é? E depois, pronto, e eras muito bom jogador, não é? Epá, muito obrigado. Muito obrigado. Também, se calhar, é por isso é que eu já te disse isto. Eu comparo muito a nossa maneira de estar em campo, principalmente a nossa maneira de estar em campo, dentro da própria equipa. Tu tinhas tudo para ser capitão, tinhas tudo para ser líder, e isso eras uma referência. Eu não podia ser capitão, que no voleibol livre não pode ser capitão. É como se no futsal, imagina o teu guarda-redes não podia. É uma regra. Vale o que vale. Vale o que vale. Portanto, nós conhecemos-nos no Benfica. Mas sabes que, olha, deixa-me dizer, mas sabes que para ser capitão, eu fui capitão do Benfica durante quase 10 anos, fui também capitão da seleção quase 10 anos, mas o capitão só é bom capitão se tiver capitães à volta dele. Porque ninguém consegue ser um bom capitão sozinho. Um bom líder. E há um grupo, eu podia ser o líder, mas à minha volta estavam outros que tinham todas as capacidades de serem capitães. Porque tínhamos todos em comum o melhor que era para a equipa, o melhor que era para o clube. E eu também tive essa sorte. Tinha grandes líderes à minha volta. Às vezes eu era só a voz, às vezes eu era a voz, e às vezes dava um morro na mesa quando tinha que dar. Era eu, como treinador também, às vezes é ele que tem que dar a cara e
E isso é que às vezes custa o emprego aos treinadores, tem que estar sempre a dar a cara. E o capitão tem que dar a cara. E quando nós temos isso, e não pode ser qualquer um capitão, às vezes eu vou a formações e é engraçado, todos falam como formar um treinador, mas ninguém fala como formar um capitão. E esquecem-se que o balneário é a parte mais importante do jogo, da equipa. Um treinador, se não tiver o balneário com ele, não ganha. E então o capitão é o que segura o balneário, é o que forma os capitães, é o que dá um murro na mesa, é o que puxa por eles, é o que fala com o treinador, é o que transmite o que está a passar no balneário ou alguma coisa que esteja a correr menos bem. E ninguém fala sobre isso nas formações e isso faz mesmo nos cursos. Porque dá-se a braçadeira e pronto, dá-se ao mais velho. Pronto, é ele o capitão, está errado. Olha, dá-se àquele que tem mais internacionalizações, está errado. E Pois, esta é a minha opinião. em termos de o critério, não é muito, Não é, não é eu muito acho que específico, digamos assim. capitão é como treinador. Se não é treinador quem quer e é capitão quem quer, não é bem assim. Mas sabes, e achas que isso acontece porque quem tem a capacidade, ou melhor, quem tem o poder de o decidir, não tem propriamente esse discernimento, não tem propriamente ele próprio esse cheiro de balneário, não tem propriamente ele Eu próprio vou, essa. eu vou dar a minha experiência, eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu quando fui capitão do Benfica fui a votos. E como na escola E eu secundária. quando fui a votos e ganhei por um voto. E isto podia criar ali um frição, não é? Porque há alguns que se calhar tinham tinham esse querer e esse desejo de ser capitães, porque ser capitão é algo importante também. Na seleção fui por ser o mais internacional. E quando fui para treinador, eu escolhi o meu capitão. Estás a ver a diferença entre Sim. as três decisões? Cheguei ao Benfica, foi por votos, que se calhar se eu fosse votos outra vez podia perder, porque o outro podia mudar de ideias no outro dia. Na E, seleção está instituído que é o mais internacional. ok. E quando fui treinador, decidi que o capitão ia ser aquele. E Ou todos seja, aceitaram. depois passaste para uma parte em que podias tu tomar a decisão Exato. E tomei. Não deixei, fizeste as tuas não, regras e. não deixei que fosse de votos, nem que foi. Eu olhei para o balneário, um balneário que eu conhecia tão bem, que eu saí de jogador para treinador. Eu olhei para o balneário e chamei os dois que eram para ser capitães, que eram ex-meus ex-companheiros. Só mudei de porta, sabes, conheces o Pavilhão da Luz. Só mudei de porta e disse ao primeiro aos dois que quem é que ia ser o capitão. O que é que eu. Não disse que ia. Eu falei com eles sobre as minhas intenções e eles aceitaram. E eu chamei o jogador que eu queria e expliquei também a situação. E disse-lhe a ele que estava a dar uma responsabilidade enorme, porque não era ele que tinha que ser, mas era esse que eu queria que fosse. Por Ou seja, isso, ser capitão também devia dar direito a um curso. era ele, e está aqui uma boa dica. Está aqui uma boa dica. Eu não sei se está aqui, sei lá, Inês, Caetano. Está aqui uma boa dica para desenvolver um curso sobre liderança e liderança muito mais específica ao nível do capitão, do E a balneário. nível do balneário. Eu não podia Que é deixar. a tragédia dos treinadores, que é o balneário. Exatamente. Exatamente. E o capitão é sempre Como é, quem transmite o que o treinador quer e devem estar em sintonia. Em teoria, têm mesmo de estar em sintonia, digamos assim. exatamente. Não é teres Eu, o capitão na mão. Isto não é teres o capitão na mão. Porque o jogador que eu escolhi, se me tivesse a ouvir, o jogador que eu escolhi nem éramos grandes amigos. Tínhamos uma grande relação era, dentro do campo e grandes profissionais, mas não éramos amigos como eu era com outros. era Mas escolhi competente, aquele porque eu acho que aquele era o que tinha mais perfil. era o mais competente na tarefa. Exato. Não escolhi um amigo. Eu, eu também não posso deixar de perder esta oportunidade para te dizer um bocado o que é que eu sentia da vossa equipa naquela altura e como é que aquela equipa me entusiasmava. Isto também podemos falar aqui um bocadinho de liderança e dizer que, por exemplo, eu ia para o treino mais cedo 2 horas ou 1 hora e meia só para ver o treino do futsal. Eu também ia para ver o treino do handball.
mas eu ia essencialmente para ver o treino do futsal, porque aquela equipa entusiasmava-me imenso. Há pouco tempo fizeram-me uma pergunta sobre a minha passagem pelo Benfica e qual era o momento que eu guardava mais daqueles 4 anos. E eu vou dar sempre a mesma resposta. A minha resposta foi o todo. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a união entre as modalidades era tão grande ali e eu cruzava-me com estrelas das modalidades do nosso país, digamos assim, em que eu próprio me sentia uma estrela. Portanto, eu não para mim havia 2 pessoas ali que para mim eram grandes estrelas e eu sempre habituei-me a vê-lo como estrelas e foi fundamental para mim estar naquele mundo, que eras tu, que eras o senhor futsal e depois era o Alexander Donner no handball. Portanto, alguém que eram pessoas que eu adorava, depois aprendi a gostar de todas, depois conheci o Pedro Costa, aprendi a gostar da irreverência do Ricardinho, que era um miúdo na altura. Foi esse o capitão que eu escolhi, foi o Pedro Costa. Exatamente. E as coisas não são bem por acaso, não é? Portanto, já notava-se que havia ali uma gigantesca influência dos mais experientes, que eras tu que lideravas ali a banda. Para atletas, isso é um bocado relativamente mais simples de nos apercebermos, não é? Que todos nós temos aquele cheiro de balneário e conseguimos ler mais ou menos uns aos outros. E o facto é que era uma equipa muito entusiasmante e levava muita gente atrás. Há uma altura em que eu dei por mim a ir com o Rui Mota do basquete, nós fomos ver um jogo vosso, eu acho que foi em Odivelas, contra o Sporting, ou em Oeiras, Louros, pode ser. Se calhar era onde jogava o Sporting ou onde jogava o Sporting. Onde jogava o Sporting, sim. E eu fui ver o jogo com o Rui Mota, portanto nós víamos os vossos jogos sempre. Era a equipa que gostávamos mais. Íamos atrás do futsal sempre podíamos. E de repente estávamos ali a gritar gol, aos abraços. Mas era por vocês. E isto só passados muitos anos é que nós nos apercebemos, não é? Era claramente pela vossa entrega. Eu não sei como é que é agora, mas o que tu estás a dizer realmente é verdade, porque naquela altura, aliás, nós fazíamos às vezes peladinhas com o basquetebol, com os jogadores do basquete. Alguns jogadores vinham fazer peladinhas no início havia aquelas brincadeirazinhas que a gente fazia no início do treino e alguns jogadores como tu iam ver, não sei se tu alguma vez te juntaste a nós ou não, mas houve jogadores do basquete que se juntavam só golos de cabeça e só podíamos dar 2 toques. Exatamente. Então, e havia ali o Ricardinho, as referências da equipa iam ver os jogos das outras modalidades e estávamos todos juntos. E isso foi um momento, não sei como é que é agora, mas naquele momento, ou principalmente naqueles 5, 6 anos finais, criámos ali uma mística a Benfica, mesmo a sério. Sim, sem dúvida. E nós, ainda por cima, nós no vôlei tivemos a sorte de ter sido a primeira modalidade a ganhar um título naquele pavilhão. Porque o vôlei acaba mais cedo, o calendário do vôlei, por exemplo, se hoje não tivéssemos em Covid, se não estivéssemos no mundo do Covid, digamos assim, o vôlei nem sequer estava suspenso. O vôlei já tinha acabado, porque a final já tinha sido. Portanto, enquanto que as outras modalidades estão vocês acabavam mais cedo, muitíssimo mais cedo, por causa dos calendários internacionais. Depois começam as seleções nacionais. Nas outras modalidades não é bem assim. Mas de facto, quer dizer, eu também... Houve uma altura em que eu fui adotado por vocês, porque há um ano, que eu já não me lembro, se é 2006, se é 2007, em que eu não fiz seleção nacional e eu fui para Lisboa, treinava direitinho e eu fazia os inícios de treinos convosco. O Ricardinho está aí a dizer aquilo, está a dizer aquilo que nós estamos a dizer, não é? O Ricardinho gostava muito, eu lembro do Ricardinho, desde o momento que chegou ao Benfica, era um dos assíduos às modalidades. Aliás, ele era adorado, ele é adorado por todos, mas ele era adorado pelas equipas todas, toda a gente. Aliás, eu falava com algumas estrelas e algumas referências do Benfica, eles, aquele diamante, chamavam-lhe o diamante. Está ali um diamante para ser limado. E eles gostavam muito do Ricardinho. Está aí o Ricardinho. Grande Jorge Andrade que eu conheci. Grande Jorge Andrade que eu conheci na China. Conheci um grupo, acho que ele veio uma equipa
de velhas estrelas, não é? Encabeçado pelo Figo, à China. Tive essa sorte, porque foi uma sorte, de uma empresa me pedir para levar uma equipa de velhas estrelas, e foi um grupo fantástico. Ganhámos os 2 jogos a uma equipa da China, que era ex-jogadores da China de futebol, e foram 8 dias, e o Jorge Andrade está aí para ouvir, foram 8 dias que eles foram tratados como reis. E por isso, a China tem um lado obscuro, não é? Mas tem um lado lindíssimo. E o lado lindo que eles conheceram, foi o lado que eles conheceram. Eles ficaram todos os anos, me perguntam se dá para ir outra vez, o Neno, o Calado, o Figo, o Dani, o Cheirinho, quer dizer, o Veloso. Tens de levar um Zé grupo Maria, grande das abraço. modalidades agora. E entrou o Zé Maria. Tens de levar um grupo das modalidades. Tens de levar a malta do basquete, do handball, do vôlei. Agora tens de variar um bocadinho. Agora és uma estrela na China. Eu vou aproveitar que entrou o Zé Maria e ele dizia, eu uma vez e isto é mesmo verdade. A vossa equipa daquele ano, portanto, e depois também a equipa ganhou a Liga dos Campeões, mas, portanto, nessa altura eu já não estava, já tinha saído, mas aquela equipa, para mim, era uma equipa que eu punha ao nível da equipa do ABC quando foi à final da Liga dos Campeões em 94. A equipa do Sporting de Espinho de vôlei, que derretia toda a gente, era um gosto vê-los a jogar quando eles ganhavam a Top Teams Cup, não sei em que ano, 2000 ou 2001, acho eu. Portanto, um grupo muito restrito, equipas altamente entusiasmantes, daquelas que ficam no olho e ficam para sempre. E a vossa equipa, Zé Maria, Pedro Costa, tu, Ricardinho, o Zé Carlos, quer dizer, e de certeza que peço desculpa de quem me estou a esquecer. Era a minha equipa. Sabes que eu tive muito orgulho em treinar aquilo. Eu gostei muito de jogar no Benfica, adorei os anos que lá passei como jogador, mas eu vou-te dizer, os anos mais difíceis que eu tive foi como treinador. E tu não fazes a ideia do orgulho que eu sinto ainda hoje de ter treinado aqueles jogadores, mesmo com aquelas dificuldades que eu tinha, porque como eu passei de jogador para treinador, naturalmente eu não era o melhor treinador, não é? Mas eu às vezes quando me fazem a pergunta como é que era naquela altura, eu disse-lhes a eles como é que fomos campeões da Europa, e eu digo a toda a gente a mesma coisa, eu não fui o melhor treinador, mas eu fui o treinador certo, na altura certa. E isto, eu posso ter até a arrogância de dizer que se eu não fosse treinador naquele ano, nós não éramos campeões da Europa. Isto não tem a ver com a qualidade, porque eu já disse aqui que eu não era um grande treinador. Tinha a ver com o conhecimento que eu tinha deles e com o respeito que eu tinha deles. Sim. E isso faz-me sentir muito orgulhoso desses 2 anos que eu passei com eles a treiná-los. Foi difícil, mas foi muito bom. Eu até ia por aí e perguntei, e queria que puxasses o filme um bocadinho atrás. Portanto, como sabes, nós na Sport sempre assim preocupámos muito com a transição, falamos muito sobre a transição de carreiras, e essencialmente como é que nós preparamos a transição de carreira e o que é que nós levamos para quando deixamos de jogar. E pronto, muitos continuam no próprio desporto, mas a grande maioria sai da modalidade, e no desporto deste caso, e vai fazer outras atividades. O teu caso de transição é um caso de transição, tu ficaste na modalidade enquanto treinador. Tu, para já, sempre quiseste ser treinador, e tu tiveste apoio na altura, prepararam-te, tu tiveste, sei lá, treinadores mais velhos que houve essa preocupação em preparar o jogador André Lima para dar aquele saltinho, como tu dizes, mudar de porta, mas assumir aquela responsabilidade? Ou lançaram-te aos leões Lançaram-me aos leões. e siga para bingo? Lançaram-me aos leões, mas é engraçado, que eu nunca... nós estávamos a viver um momento complicado dentro do grupo, com mudanças de treinadores. Saiu o Adil, entrou o Beto depois também, passado 4 meses, também foi ali uma grande confusão. E o Adil foi para o Japão, não? A direção... O Adil depois foi para o Japão. Exato. E depois ali houve uma abordagem do presidente e do vice-presidente, e eu tinha tido uma lesão grave no ano anterior, ou naquele ano,
e fizeram-me essa proposta. E eu disse que ia pensar, mas eu disse logo, eu só aceito uma situação dessas se os jogadores aceitarem. O que eu sei é que eu acho que os jogadores, alguns devem ter ficado surpresos, eu também fiquei, mas foi sem preparação. E o ano mais difícil, o ano que eu tive mais difícil nem foi o primeiro. O ano mais difícil que eu tive foi o segundo. Porque quando isto tem a ver até com a própria sociedade, porque quando eu aceito, ninguém diz, Ninguém que vai esperava durar grande. para aí 2 ou 3. É. E nós ganhámos campeonato, taça e supertaça. É tudo lucro, é tudo lucro. Então, no ano a seguir eu senti mais pressão, senti mais agressividade da parte das críticas, quer dizer, tinha acabado de ganhar tudo. Quando eu me sentia a melhorar era quando eu sentia que estava a ser mais fustigado, mais atacado. E isso é que também dificultou muito, mas aí também te mostra o quanto tu ainda não estás preparado. Sim. E para te dar só um exemplo, eu estava a tirar um curso de segundo nível na altura do playoff e passado do playoff e logo a seguir veio a Liga dos Campeões. Eu ia treinar e depois ia ao curso, eu nem conseguia ouvir o que é que o formador estava a dizer, porque eu estava preocupado com o que é que aconteceu no dia. Eu quase que não conseguia ouvir o que é que estavam a dizer quando a minha preocupação era o treino, era o que é que se passou durante a semana, o que é que se passou no jogo, como é que eu vou resolver aquele problema aqui, aquele problema lá. E acabei por desistir do curso porque eu não conseguia. Estavas e tipo deixar de ser treinador, exatamente, tipo deixar de ser treinador, tipo que sair, porque ninguém me despediu no Benfica. Não tinha condições para continuar e quem ia sair mais magoado daquilo tudo era eu se eu não saísse. Porque eu tinha que me preparar para as situações que vinham aí, que iam aparecer e eu não estava preparado. E eu podia-se perder ali um treinador, sabes? Se eu forçasse, que eu podia ter forçado, forçava e depois ia-me prejudicar. E custou-me sair, mas foi tive 2 difíceis opções da minha vida. A opção quando aceitei ser treinador e a opção quando deixei de ser treinador. Quando saí do Benfica. Foram duas e ambas as situações foi das melhores opções que eu tomei na minha vida e das mais difíceis. Pois. E hoje tive lucros à custa disso. Digamos assim, o jogo era muito alto. O que estava em jogo era muito... Eu tenho ser treinador do Benfica, toda a gente quer ser, não é? Sim, sem dúvida, imagino. Eu tenho alguns colegas que... E é muito tentador, não é? Eu tenho alguns colegas, não muitos, que também tiveram essa experiência que tu tiveste. Ou seja, serem campeões logo no primeiro ano que passaram para treinadores. E todos eles disseram que foi a pior coisa que me podia ter acontecido. Portanto, porque a partir dali sentiram, sei lá, como tu dizes, não é uma falta de apoio, mas houve ali qualquer coisa que mudou na abordagem das pessoas que começaram a exigir algo para o qual eu não estava preparado e não sei, quase que uma recriminação, tipo, agora o que é que tu vais a partir de agora? Dizer o que se passou. Vou dizer o que se passou no final do ano, do primeiro ano, fomos campeões nacionais, ganhamos 1-0 ao Belenenses, acho que foi isso. Pronto, fomos campeões e na festa, ainda estamos dentro do pavilhão, um jornalista vem com o microfone e diz assim: o ano é o André o treinador do Benfica. Ei. E eu, então eu sou campeão. Um jornalista. Entendes? Aí o jornalista. Okay. Logo aí mostra que o que se passa à volta é diferente daquilo que está lá dentro. Né? E eu tinha assinado 2 anos, o presidente um mês antes chamou-me para assinar 2 anos, antes de ser campeão. E eu disse ao presidente, você nem sabe se eu vou ser campeão, vai ser campeão e assinas 2 anos. Porque ele com isso, ele faz isso, ele fez isso com o Jesus, ele faz isso que é para segurar o treinador em termos das críticas. E para mostrar também aos jogadores quem é o treinador, é assim que ele funciona. Sim, que é o treinador de confiança. E funcionou bem. E então o que é que eu quero? Aquilo ficou-me na cabeça, aquela pergunta do jornalista. E quando começa a época, eu disse assim, eu tenho que fazer algo diferente, porque isto vai ser uma pressão que já sentia, não é? Isto tem a ver com a experiência que tu tens, não é? Que eu tive de balneário, de mídia e essas coisas. Quando eu fui falar com o presidente, com o Filipe Vieira, eu disse ao Filipe Vieira, olha, eu tenho aqui uma proposta para si.
E ele, os objetivos são os mesmos, campeões, não sei o quê, eu não. Um objetivo eu quero ser campeão da Europa com esta equipa. Mas você tem que me dar estes 2 jogadores. Não, 3 jogadores. Ele só me deu 2, porque o outro roeu a corda. Mas estava quase contratado. Estava quase contratado. E ele deu-me esses 2 jogadores. Ele disse, um era caro, e ele disse assim, mas esse ganha mais dinheiro. E ele disse-me o nome de Sidney, na altura era o defesa central do futebol. E o Sidney marca 70 golos. O que foi para a Corunha. Eu estou a falar do Joel Queiroz. O Queiroz não, porque o Queiroz é caro. O Queiroz marca 70 golos. E um treinador vive à custa de golos, vive à custa da bola lá dentro. Não vive à custa de cursos nem de formações. Vive quando o jogador mete a bola dentro da baliza. E às vezes a gente faz a melhor estratégia, faz uns grandes movimentos, mas a bola nunca entra. A bola vai ao poste, e a gente perde o jogo. Mas jogamos muito bem. Mas não há aquele jogador que mete a bola dentro da baliza. Não há Ricardinhos, não há João Queiroz, ou não há André Lima, ou não há o Cardinal, ou não há Arnaldo. E esses jogadores, o Arnaldo, quer dizer, e se nós não tivermos este tipo de jogadores, vamos jogar muito bem. Vai ser bonito, eles jogam muito bem, mas perdem. Porque isso passou-se muito na seleção, sabes? E passou-se em outros sítios, passou-se em muitos clubes, até de futebol. Sem dúvida. E eu disse ao presidente, dê-me estes jogadores. E ele deu-me, e eu fui logo o primeiro ali. Porquê que eu porquê que eu disse para ser campeão da Europa? Porque eu tinha que fazer alguma coisa de diferente. Porque ser campeão nacional do Benfica eu já tinha sido, e o que eu ia ser era massacrado só. Porque mesmo que eu ganhasse a seguir o campeonato, ia continuar a ser massacrado. Então eu tinha que dar... Olha, quando fiz a conferência de imprensa, é para ser campeão da Europa. Com estes jogadores, com este grupo que eu tenho, que os conheço há 10 anos, é para ser campeão da Europa. E funcionou. A tua confiança também vinha aí do facto de eles te conhecerem também, não é? Não é só tu conhecer e eles te conhecerem, isso é... Ou seja, também eles lutavam por ti, isso é... Aliás, quem vê as imagens, eu lembro-me perfeitamente dessa final, aliás, naquela altura eu estava sempre a mostrar imagens do handball e do futsal, do Benfica, aos meus... O colega que ficava sempre comigo no quarto, coitadito, estava sempre a levar... Era um francês, estava sempre a levar a injeção. E eu a mostrar-lhe as imagens, essencialmente do pavilhão cheio, com aqueles números impressionantes que ali estavam, e ele não queria acreditar. Como é que é possível isto? Eu acho que ele nem conhecia muito bem a força do clube. E eu orgulhosamente, eu ali todo emocionado a mostrar as movimentações. Olha como é que este vem dali e tal, como é que o primeiro golo do Joel... Repara como o Ricardinho está a olhar para a baliza, atrai os outros dois, de repente aparece o Joel do nada e aquilo é tudo feito em movimento. Bem, e depois o gol do Ronaldo, igual, também aquilo nota-se que é muito laboratório, como diria o outro. E agora que tu estás a dizer esta história de bastidor pura que eu nunca falei isto. Da contratação. Isto é, ou seja, era a peça do puzzle que faltava, ou as peças do puzzle que faltava, e que tu sabias que ia... Sabes uma coisa que eu me sentia muito confortável, que era, eu quando fazia trocas no jogo, qualquer jogo, eu sabia que aqueles jogadores se encaixavam melhor, aqueles 3, ou aqueles 2, ou aqueles 1, aqueles 2, ou aqueles 3, ou aqueles 4, jogam muito, enquanto os outros treinadores não tinham essa capacidade, porque lembra-te que eu jogava com eles e eles diziam assim, porque é que eu não jogo mais contigo? Porque é que eu não jogo mais com o Ricardinho? Porque é que eu não jogo mais com o Arnaldo? E isto saía de vários jogadores, uns era com o Ricardinho, outros eram com o Gonçalo, e então quando eu chego a treinador, e eles esqueceram-se, se calhar até que me disseram aquilo, mas o que eles diziam é verdade. Estava registado. Estava registado, porque é verdade, e eles sentiam-se mais confiantes quando jogavam aqueles 3 ou aqueles 4. E eu tinha essa capacidade de fazer isso. Ou seja, eles complementavam-se, não é? Isso era nítido. Aliás, as grandes equipas são mesmo assim. As grandes equipas são feitas de grandes jogadores, mas que se complementam. Portanto, certamente essas grandes estrelas também tinham pontos fracos e eles eram muito bons. E éramos quase todos portugueses, só tínhamos lá 3 brasileiros. Não é nada contra os brasileiros, que eu joguei
com 200 brasileiros e adoro os brasileiros. Mas adorei que fosse a maioria daqueles jogadores eram da Sim. seleção portuguesa, eram portugueses. E era uma Maior, geração, 80%. era uma Era uma equipe geração muito boa. mentalmente muito forte. É. Ou seja, portanto, foi uma equipa que ganhou a Liga dos Campeões, que é algo de extraordinário. Por exemplo, no vôlei não estou a imaginar isso algum dia acontecer. Basquete No futsal tínhamos essa ideia também, era quase impossível. completamente impossível. Aliás, e aquela equipa do Movistar era mesmo um papão Era o gigante. Barcelona, era o tic-tac do futsal. Sim, aliás é Aliás, eles interessante. pensavam que nos iam ganhar. E mesmo quando estavam a perder, nota-se que a maneira como eles abordam o Jogam estar a sempre da mesma perder, forma. aquilo para eles, exatamente, É, estavam é. ali tranquilos da vida. E isso também é excelente para quem está a ver, mesmo para quem está a aproveitar E sabes, uma coisa que também nos dá orgulho nessa final foi injusto termos ido a prolongamento, porque nós fomos tão superiores nos 40 minutos, que foi uma injustiça irmos eu disse isto na conferência de imprensa. Era injusto se aqueles jogadores não ganhassem aquela, era a coisa mais injusta que eu via no futebol. eu, No futsal. o futsal cresceu imenso nos últimos anos, é inegável. É claro, Seleção e campeã da Europa. exatamente, quer dizer, É atual chegou campeã da Europa. ao topo dos topos. Eu acho que é algo que eu acho que o futsal beneficia muito também de neste momento ter uma boa equipa na Federação Portuguesa de Futebol que gere bem os seus produtos, digamos assim, seja o futebol de praia, seja o futsal, o futebol feminino. Portanto, nota-se que, seja treinadores, dirigentes, atletas, nota-se que há aqui uma dinâmica que começou há alguns anos e que está a dar frutos. O futebol, os futebolistas, os treinadores, os dirigentes portugueses são extremamente procurados, não é por acaso. As organizações portuguesas, tu achas que as organizações portuguesas acompanharam? E uma pergunta, achas que essa final da Liga dos Campeões foi um estímulo para a modalidade, um estímulo para os outros clubes? Sentiste que houve Olha, ali eu vou-te dizer em poucas palavras, o maior salto que o futsal deu foi em 2000, quando a seleção conseguiu o terceiro lugar no Mundial da Guatemala. Guatemala, Coisa que ninguém exatamente. esperava. Exatamente. Aquilo ainda foi, então, nós tínhamos já os bilhetes marcados para o final da primeira ronda e chegámos às finais. Ficámos em terceiros. E ali a Federação, estamos a falar em 2000, a Federação começou a olhar para o futsal de outra forma, porque a gente até fazia estágios no Inatel de Oeiras, depois começámos a ir para hotéis 5 estrelas, a partir dali. E isto ali foi o salto, porque aquele salto. O 2010, o que é que foi? Portugal já tinha chegado a algumas finais, ou o Benfica já tinha perdido 2 finais também de futsal, eu como jogador, e faltava dar aquele passo, faltava ganhar. E porque até o Sporting é campeão da Europa também há pouco tempo. Foi no ano Quer passado, dizer, não é? pronto, então isto quer dizer o quê? Quer dizer que faltava ganhar, faltava uma grande vitória, que era para dar aquele clique, porque às vezes é mental. Que era para não haver Olha, é os para não haver espanhóis que mais vêm aí. desculpas. E para não É haver os mais espanhóis, desculpas dos pronto. dirigentes. Não, agora os espanhóis e os brasileiros e os italianos olham para nós de outra forma. E aliás, quando nós ganhamos a meia-final aos italianos, um dos jogadores que eu joguei em Espanha, quando joguei em Espanha, que estava a jogar naquela equipa, disse-me: olha que ninguém na nossa equipa esperava que vocês ganhassem aos italianos. Vocês fizeram uma coisa ainda mais difícil. Vocês passearam, massacraram os italianos, que eram uma grande equipa também, na meia-final. Nós já estamos a olhar para vocês de outra forma. Um jogo muito importante foi da meia-final, que se calhar, se o interview viesse com aquela arrogância toda, se calhar até ganhava, como é que tu dizes, para eles jogam sempre da mesma maneira, estejam a ganhar ou estejam a perder. É uma questão de Mas tempo. quando viram a gente a fazer aquilo, se calhar ali puseram-se, respeitaram mais. E quando tu és respeitado, nós temos mais possibilidades. Sim, Mais sim. possibilidades. A percepção do adversário muda. Exato. E tu foste jogador e jogaste grandes jogos e sabes que é assim. O mais parecido Que é que o eu tal jogo tive. mental. O jogo É o tal mental, jogo que eu mental. adoro, eu adoro o jogo mental. Também, Eu acho que também gostei sempre. nós no vôlei nós tivemos alguns momentos bons e tivemos uma passagem, temos claramente o Campeonato do Mundo em 2002, ficamos em 8º lugar, que foi, aliás, já ir à fase final já era
algo impensável, Já era difícil. e chegar lá, ficamos em oitavo, foi interessante. E isso que tu estás a dizer faz-me lembrar um jogo que nós tivemos contra a Argentina, lá em San Juan, que é uma cidade de hóquei, que eu não fazia a mínima ideia. Eles vivem o hóquei naquela cidade de uma maneira que eu não estava mesmo à espera. E nós fazemos um jogo, perdemos 3-1 com a Argentina ainda foi na primeira fase. E ficamos muito surpreendidos porque nessa noite nós estamos no mesmo hotel que os argentinos, muitos deles vêm nos dar os parabéns, a dizer assim, que grande jogo que isto foi, que grande jogo que isto foi, vocês vão longe neste Mundial. E o facto é que, eventualmente, esse jogo foi um clique também para os adversários e passaram-nos a respeitar, e o facto é que fomos avançando. Mas isso que tu estás a dizer também, quer dizer, vocês deram-se ao respeito, entre aspas, não é? Portanto, isso lá está, isso acontece, são coisas que é preciso haver também ali, aquele timing, aquele momento, muitos bons jogadores unidos naquele momento, e aproveitar Força. muita força, sem dúvida. André, tu conheces as regras do jogo, nós temos que interromper ao fim de uma hora, nós ainda não estamos numa hora, devemos estar para aí com 45 minutos, acredito eu. Eu gostava de falar um bocadinho contigo sobre o teu projeto na China atualmente, irmos debatendo um bocadinho esse tema, e vamos ver se vamos falar um bocadinho o que é que se está a passar hoje a nível organizativo, o que é que se passa hoje no nosso desporto e como é que os atletas têm que estar atentos, os treinadores têm que estar atentos. Tu és um pensador do fenómeno desportivo, portanto eu acho que ainda podemos falar aqui mais um bocadinho. Vamos interromper esta parte, voltamos logo de seguida. E até já então. Até já. Até já.